E o tema quente da semana é a Petrobras. Fui convocada para essa tarde, deve estar acontecendo aí uma reunião com o Jean Paul Prats, o presidente da Petrobras, e vários ministros, para discutir a questão dos dividendos da Petrobras. Léo, o presidente Lula também concedeu uma entrevista ao SBT, e o que ele falou que eu vou botar aqui na tela, né? Ele fala assim, ó, a Petrobras tem que pensar nos 200 milhões de brasileiros, e não apenas nos seus acionistas. E aí eu vou te colocar uma questão de fundo, Léo. Quem é dono da Petrobras? Os 200 milhões de acionistas, aliás, os 200 milhões de brasileiros, ou aqueles que têm um papelzinho que é a ação da Petrobras? É lógico, né, Léo? Os 200 milhões de brasileiros são donos da Petrobras e, antes de mais nada, os 200 milhões de brasileiros são donos do petróleo também que a Petrobras extrai. Antes de ser da Petrobras, é dos brasileiros. O problema que está acontecendo no governo Lula talvez seja um problema relacionado ao timing. O Lula não parece que assim, ele não observou que o governo acabou abrindo duas frentes de guerra perigosíssimas de uma vez só, que foi uma guerra contra Israel, que é uma guerra que o Lula não está necessariamente perdendo, mas é uma guerra, então você tem que estar batalhando, tem que estar lutando. E nessa guerra contra Israel, infelizmente, nós temos inimigos internos, que são os neopentecostais. E aí, no mesmo momento em que o Lula já está gerindo uma crise, abre outra frente de batalha com essa questão dos dividendos da Petrobras. O ideal seria analisar que, olha, já tem uma crise acontecendo, não é o momento ideal para abrir outra crise, mas que essa decisão do Lula é a mais correta, ela é, sem dúvidas. Eu só acho que talvez o time não tenha sido o adequado, o time para anunciar essa questão dos Léo, dividendos. e essas duas crises aí, elas têm vasos comunicantes, né? Porque você falou, bom, uma guerra contra Israel, nessa questão do genocídio na faixa de Gaza, e a discussão dos dividendos. Se você for olhar quem são os principais acionistas da Petrobras hoje, você vai ver que um dos grandes acionistas é um fundo chamado BlackRock. O BlackRock é um dos maiores fundos financeiros do mundo, e há uma ligação ali, quer dizer, né, de todos esses fundos com capital financeiro que tem uma conexão direta com o Estado de Israel também, né, Léo? Ou com financistas israelenses. Porque o mercado estava acostumado com a política que foi implantada depois de 2016 com o golpe, em que transferia o lucro da Petrobras, em grande parte, em percentual que não era razoável, transferia para o acionista privado, muitos deles fora do Brasil. E o que aconteceu? A Petrobras decidiu reduzir os dividendos, não distribuir os chamados dividendos extraordinários, ainda assim são dividendos muito elevados que apontam para mais de 10% ao ano. E é até compatível com o momento que a indústria do petróleo atravessa no mundo. Então, tudo bem, esse dividendo ele é razoável, mesmo sendo algo acima da média. Mas como o petróleo, os preços estão bons do petróleo, e a Petrobras vive o momento, até pode ser distribuído esse dividendo. E o que o Lula disse, falou, é da ganância do mercado, que não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro. Porque, no fundo, a Petrobras existe por quê? A Petrobras existe para que o Brasil tenha gasolina num preço justo para o brasileiro, não é preço internacional, para que tenha querosene no preço justo, para que tenha o plástico, no caso, a petroquímica, no preço justo, para que tenha diesel no preço justo, para que os caminhoneiros possam ganhar um pouco mais. Então, você cobra menos e você tendo petróleo e refinando esse petróleo, produzindo o diesel, qualquer outro produto, o derivado do petróleo, você vai conseguir um preço brasileiro. É isso que a Petrobras está fazendo e está muito bem a Petrobras. E o que o Lula fez não dizer que não deve distribuir dividendo, ele dizer que não distribuíram os dividendos que vinham sendo distribuídos, que são muito elevados. Então, na minha opinião, foi uma fala do Lula bastante lúcida, do jeito que ele sempre faz, pragmático como ele é. Ele não disse, mas lembra que a Petrobras nasceu com uma parceria, né? Ela é de economia mista. O Getúlio Vargas optou por isso quando criou a Petrobras, justamente para tentar uma conciliação. Reclamavam muito que a Petrobras, na época, o jornal O Globo, Estadão, a Folha, que era menor, mas era a Folha, todos os jornais, a TV, e faziam campanha para que o Brasil não tivesse a Petrobras, porque diziam que não havia necessidade, porque o Brasil já tinha gasolina da Texaco, da Esso, e dizia, por que vai gastar dinheiro do povo fazendo uma empresa? Aí o Getúlio fez uma saída que era a seguinte, olha, eu vou fazer a Petrobras, ela não vai ser 100% estatal, ela vai crescer, e quem apostar na Petrobras também vai ganhar dinheiro, então vai ser uma economia mista. Então trouxe qualquer pessoa podia investir na Petrobras, comprar ações da Petrobras naquela ocasião. Só que não teria um controle. Economia mista, o controle é do povo, o controle é da União. E aí foi o que ocorreu. O controle do povo é o povo que decide, o governo que decide. Digo, o presidente tem a maioria da diretoria. E ali decidiu que parte do lucro, que foi muito expressivo da Petrobras, ele ficaria numa conta reserva, para que fosse usado em investimento, que é fantástico, porque você vai poder fazer outros projetos que vão gerar empregos, que vão tornar a Petrobras maior
e também vão ajudar a desenvolver outras indústrias que estão em torno da Petrobras. Então, até o Jean Paul Prats hoje ele está dizendo, ele também deu entrevista, não foi para o SBT, mas ele falou, salvo engano, no Jornal Globo, no Jornal Globo, então ele disse o seguinte, que a ordem de não sobre dividendos não veio do Lula. Sim, a ordem não veio diretamente do Lula, porque o Lula, sendo gestor como ele é, ele tem a diretoria da Petrobras que cuida disso. Então, ele respeita esse trabalho profissional da Petrobras. Porém, a diretriz da Petrobras, ela já foi definida durante a campanha. Isto veio do Lula, isto foi o povo que aprovou e elegeu o Lula. Então, na questão da Petrobras, qual era o compromisso do governo? De ter gás mais barato, de ter gasolina mais barato, diesel mais barato, esse era o compromisso. E para fazer isso, você tem que ter uma administração desta empresa voltada para os interesses racionais. Então, o que ele está dizendo, está dizendo, não foi o Lula que falou diretamente, ligou para ele, disse, você não pode distribuir dividendos extraordinários. Não, mas isso está implícito da racionalidade da empresa, isto é uma empresa de economia mista. O mercado é parceiro, as pessoas entrarem e comprar ações, ok, vão ter os seus dividendos, mas não precisam ter esses dividendos extraordinários. Você pode ter dividendos que já são altos, como eu disse, aponta para uma remuneração de 10% ao ano, e a média na Bolsa é de 6%, então já está 10%. Bom, então não tem do que reclamar.